graça e paz, irmãos. Nós vamos meditar no texto de Mateus 5, verso 17 até o verso 20, que diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vamos pensar na seguinte grande ideia: estando em Cristo, cumprimos a lei da graça. Eu quero iniciar esta mensagem fazendo algumas perguntas de reflexão. Será que neste texto Jesus está defendendo o cumprimento da lei? Estaria Jesus, com as suas ações, sendo incoerente com o seu discurso? Será possível a convivência pacífica entre a dispensação da lei e a dispensação da graça? Mais tarde, no Evangelho, os judaizantes escolhem um representante para checar quais as verdadeiras intenções de Jesus. Eles perguntam: mestre, qual é o maior mandamento da lei? No capítulo 22 de Mateus, a partir do verso 37, nós temos a resposta de Jesus. Ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Depois dos dois mandamentos destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que Jesus está tentando fazer aqui, irmãos? Ele está tentando nos fazer entender que a construção da lei e da graça são feitas através da mesma essência. O amor nos relacionamentos, ele define dois níveis básicos de relacionamento, como o relacionamento com Deus e com o próximo, os quais devem ser construídos e alimentados em amor. O Deus da lei e o Deus da graça são o mesmo Deus, tanto é que o apóstolo João define da seguinte maneira, lá em 1 João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso, o espírito da lei e o espírito da graça possuem a mesma essência e buscam o mesmo objetivo: o amor nos relacionamentos. Veja o que Paulo diz lá em Romanos 13:10. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quando estabeleceu a lei, Deus amava as pessoas, e quando trouxe a graça por meio de Jesus, seu Filho, ele continuou amando-as. Então, nesse sentido, queremos meditar sobre duas implicações deste ensino de Cristo. Primeiro ensino, ou a primeira implicação, é que a lei tinha como objetivo relacionamentos em amor. A lei ordenava comportamentos que priorizavam os relacionamentos em amor com Deus e com as outras pessoas. Ela era composta por dois tipos de leis. Primeiro tipo de lei, a lei civil, que está lá em Êxodo 21, 22 e 23, no capítulo 23 até o verso 9. Essa lei incentivava o amor ao próximo. Então, a lei estabelecia um princípio básico que não prejudicava os outros, pelo contrário, amava os outros. A lei civil norteava o comportamento que as outras pessoas deveriam ter no relacionamento de uns com os outros. Ela ensinava a amar os outros, falava de não matar o boi dos outros, não invadir a propriedade alheia, dentre tantas outras coisas. Enfim, falava de não prejudicar outras pessoas. Então, o espírito da lei civil era imputar o amor ao próximo. Por isso, Jesus disse que o maior mandamento era amar ao próximo. E o segundo tipo de lei era a lei cerimonial, que está em Êxodo 23, do 10 ao 40,
que incentivava o amor a Deus. Quem ama a Deus, cuida das coisas de Deus. Então, a lei cerimonial indicava a forma pela qual as pessoas deveriam se relacionar com Deus e com as coisas da religião, através de cerimônias religiosas, rituais e práticas, como, por exemplo, o dízimo, em que as pessoas eram levadas ao aprendizado do amor a Deus. Elas eram ensinadas que na reverência, no temor, quando queimavam o incenso ou quando escolhiam um animal para o sacrifício, assim como entregavam o dízimo de todos os produtos agrícolas, elas estavam alimentando amor por Deus e pelas coisas de Deus na terra, bem como por aqueles que serviam a Deus no templo, no caso, os sacerdotes e os levitas. A resposta de Jesus volta-se para a essência e o objetivo da lei da graça, amor nos relacionamentos. Tanto na lei como na graça, Deus ensina a amar. Jesus cumpria a lei na medida em que ele amava as pessoas e ensinava que todos cumprissem a lei e vivessem na graça na medida em que também amassem uns aos outros. Então Jesus ensina que o amor na graça deve ser superior ao amor da lei. O texto de Mateus 5:20 diz assim: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Na verdade, Jesus diz que a graça é superior à lei em tudo. Então, o padrão moral, os comportamentos interpessoais e os atos devocionais do crente devem ser superiores aos atos dos judeus. Na lei, o adultério era cometido pelo ato sexual. Na graça, pelo olhar com cobiça. O verso 25 de Mateus 5, ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. O 28, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus está afirmando que se o padrão moral do judeu, seguidor da lei, o impedia de cobiçar a mulher do próximo, na graça, o crente nem deve olhar com desejo para a mulher do próximo. Antes, o adultério era cometido pelo ato sexual, mas agora pelo desejo do coração. Na lei, quem matava era condenado. Na graça, quem odeia já é condenado. Olha o verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se a lei impunha o sacrifício de animais, a graça existe a entrega de si mesmo. O verso 23 diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23, verso 23. Se a devoção dos fariseus lhe impunha o sacrifício de animais, agora o crente oferece a Deus o seu próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como Paulo diz lá em Romanos 12, 1 e 2. Então, se os judeus entregavam o dízimo da hortelã, do cominho, do endro, agora os crentes, além de entregar o dízimo dessas coisas, devem praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade a Deus. Estamos falando sobre duas implicações deste ensino de Cristo neste texto. A segunda é que Jesus deu uma lei revisada para os discípulos. Jesus, nesse discurso, revisa a lei judaica,
radicalizando o sentido dos mandamentos em busca de uma conduta perfeita, vejam bem, ou que pelo menos supere a prática religiosa dos judeus. Então vejam bem, irmãos, Jesus não está contra a lei, ele a aceita plenamente. Esta ressalva ela é importante, pois na sequência veremos Jesus oferecendo releituras daquelas antigas tradições religiosas, releituras que certamente seriam suficientes para atrair sobre o grupo que as defendesse o estigma de seita herética. Apesar das negações que fará a lei, ele quer consertar o que, em sua opinião, estava errado, e não inaugurando um novo momento, ou uma nova religião, ou uma nova seita. Então, esse ensino de Jesus aos discípulos coloca a lei como campo de batalha para o conflito entre eles e os fariseus e os escribas. Os líderes religiosos, que eram considerados influentes, teriam a justiça deles reprovada. A partir do verso de número 21, temos uma espécie de refrão que diz: ouvistes que foi dito, porém eu vos digo. Então essas frases são empregadas de maneira quase idênticas em cada subdivisão do texto. Essas subdivisões demarcam as atualizações que são feitas aos mandamentos sobre homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança e amor aos inimigos. Esses blocos formam uma unidade só no ensino de Jesus. Todos caminham na mesma direção. É importante destacar nesta nova lei, se assim que podemos chamar, que alguns grupos da época achavam que Jesus veio para destruir a lei de Deus, mas não. Jesus ensinava com autoridade e ele não era proveniente de nenhuma escola rabínica. Jesus parecia desafiar a lei não apenas com a sua autoridade, mas também com as suas ações. Jesus curava aos sábados e não fazia caso das tradições dos fariseus. Jesus se relacionava tanto com publicanos, cobradores de impostos, como pecadores, porém os fariseus acusavam Jesus de tentar destruir a lei, mas eram os próprios fariseus que a destruíam por meio de suas tradições que privavam as pessoas da palavra de Deus. E por meio de uma vida hipócrita, desobedeciam as leis que afirmavam proteger. Eles pensavam que estavam guardando a palavra de Deus, quando na verdade dominavam a palavra de Deus, sufocando-a com as suas normas humanas. Jesus deixou claro que veio para honrar a lei e ajudar o povo de Deus a amá-la, aprender dela e colocá-la em prática. Recusou a justiça artificial dos líderes religiosos, que não passavam de uma farsa, pois para eles a religião era um ritual morto, não um relacionamento vivo com um Deus vivo. Uma vez que era falsa, não se reproduzia em outros de maneira viva e eficaz, promovia apenas o orgulho, não a humildade, conduzia à escravidão, não à liberdade. Jesus ofereceu a eles a oportunidade de mudança. Jesus obedeceu aos mandamentos, mas não se sujeitou às tradições dos escribas e fariseus. Jesus cumpriu a lei em seus ensinamentos. Ele rompeu a casca da religiosidade e guiou todo o povo de volta à essência da palavra de Deus. Foi, porém, em sua morte e na sua ressurreição que Jesus completou a lei de maneira especial, porque levou sobre si a maldição da lei. Ele cumpriu todas as cerimônias do Antigo Testamento para que não fosse mais necessária ao povo de Deus. Colocou de lado a antiga aliança e firmou uma nova aliança. Jesus, com o intuito de destruir a lei, não lutou contra ela, ele a cumpriu. Quando Jesus morreu, rasgou-se o véu do templo e abriu caminho para a santidade, derrubou o muro de separação entre, por exemplo, judeus e gentios. Eu disse no início deste ponto do sermão que Jesus revisava
a lei em busca de uma conduta perfeita, ou que pelo menos supere a prática religiosa dos fariseus. Como podemos relacionar nossa prática cristã diária com o verso 18 e o verso 19, principalmente em relação à expressão que nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Nós, como crentes, devemos ter como manual de vida a Bíblia, que são as palavras de Deus para nós. Lá contém os ensinos, leis, ordens que devemos seguir, mas não são leis de um reino de jugo e de escravidão, irmãos. Por isso Cristo nos alerta que não podemos retirar um i ou um tio dessa preciosa palavra. Não devemos nos esquecer daquelas leis que muitas vezes não são convenientes a nós, como por exemplo, ame os seus inimigos, ofereça a outra face. Assim deve ser a nossa prática cristã diária, cumprindo todas as leis designadas por Deus. Não seremos perfeitos, mas precisamos nos esforçar diariamente, meditando para conhecer a palavra de Deus e permitindo que o Santo Espírito de Deus nos guie a toda a verdade. Eu disse no início desse sermão que, estando em Cristo, cumprimos a lei da graça. Cumprimos porque a lei ensinava o caminho do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. E a graça ensina a mesma coisa, porém com maior intensidade, sem ruídos, sem hipocrisia. Jesus cumpriu a lei e foi além da lei, e nós devemos fazer também o mesmo. Foi por isso que Jesus disse no verso 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar a estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Que Deus nos abençoe para cumprirmos a lei da graça, amando como Cristo nos amou. Amém.